Galera, agora é o Bahia, hein? Flamengo precisa em busca dos 3 pontos aí para se manter na liderança e ver o Palmeiras e o Cruzeiro cada vez mais longe. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos acompanhar a galera do Tá Na Área aí, falando dessa partida muito importante para o Flamengo. Saudações rubro-negras e bora lá! Coutinho e Beto Júnior, nossos parceiros aqui de Sextou, sempre no Tá Na Área. Boa tarde para vocês, amigos. E aí, Coutinho, boa tarde. Seu destaque, assim, para começar a nossa resenha dessa sexta-feira, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde a você, o Betão, todo mundo de casa. Acho que o destaque é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que foi melhor que o Flamengo em Belo Horizonte, foi melhor que o Palmeiras também no jogo do primeiro turno. E ontem fez um grande jogo com o Flamengo no Maracanã, né? Eu discordo de quem acha que o jogo foi fraco, acho que não. O jogo não me decepcionou. O 0x0 é decepcionante pelo resultado. Sim. Mas pelo nível do jogo, qualidade do jogo, não. Acho que o jogo foi um jogo com momentos do Flamengo, momentos do Cruzeiro, chances de gol para as duas equipes. Poderia ter sido um 2x2, por exemplo. Acho que quase ninguém falaria que o jogo teria sido decepcionante com 2x2. Só a gente acompanhar as oportunidades criadas pelas duas equipes. E acho que é um Cruzeiro que ele tem uma situação agora em diante no Campeonato Brasileiro que é a seguinte: obviamente na pontuação ele está abaixo de Flamengo e Palmeiras, aproveitamento de pontos, né? Está abaixo de Flamengo e Palmeiras. Mas ele tem 2 jogos assim, que pegar os próximos, a partir do próximo final de semana, a partir do próximo domingo, melhor dizendo. Contar 30 dias para frente, o Cruzeiro faz 6 jogos. 30 dias para frente, o Flamengo faz 8 jogos. 30 dias para frente, o Palmeiras faz 8 jogos. Divide a média de dias que você tem entre um jogo e outro. Faz bastante diferença. Pode não parecer, mas faz muita diferença para treinar, para recuperar jogador. Às vezes, pequenas lesões você consegue recuperar no intervalo ali de uma semana de um jogo para outro. Então, acho que é o Cruzeiro focado no Brasileirão, sem Copa do Brasil, pensar em pontuar o máximo possível contra as outras equipes. Porque no enfrentamento contra Flamengo e Palmeiras, os 2 rivais diretos pelo título brasileiro, está mais do que provado que o time do Cruzeiro tem todas as condições de competir dentro ou fora de casa. É que são aqueles pontos possíveis, prováveis, né, também que a gente fica analisando até a 38ª rodada, porque a gente olha para o aproveitamento, por exemplo, se a gente for olhar para a tabela de classificação, a gente colocou aqui na tela do Brasileirão, tem a diferença de pontos, mas com as diferenças de jogos, né, você tem hoje o Flamengo com 73%, Palmeiras com 72%, o Cruzeiro com 65%, mas tem todas essas circunstâncias que o Coutinho traz em relação aos pontos os jogos que ainda serão disputados e os pontos prováveis, tendo em vista que o Cruzeiro só vai disputar outra competição, que é a Copa do Brasil, depois que o Brasileirão acabar, enquanto o Flamengo e Palmeiras no final desse mês já tem duelos pela próxima fase da Libertadores. Dito isso, boa tarde, Beto Júnior. Esse é o destaque, também imagino que seja dessa parte de cima do Brasileirão, Sim. Né, amigo? Boa tarde, Cami, boa tarde, Coutinho. Então, também aí sobre o Flamengo, né, que concordo com o Coutinho em relação ao jogo, a qualidade do jogo, primeiro contra terceiro, os times estão brigando pelo título, muita disposição, um jogo com muitas possibilidades, mas o Coutinho trouxe o lado do Cruzeiro, que tem esse momento positivo, e o Cruzeiro que já oscilou, né? E o Flamengo se encontra num momento complicado, sim, porque ele nitidamente tá, em relação à temporada dele, tá no momento de baixa física, baixa técnica. Ele vem de 3 empates em casa, onde todo mundo imaginava que seria o momento do Flamengo disparar. Então ele empata com o Grêmio. Mas se você for olhar o jogo do Grêmio, num jogo onde o Flamengo fez por onde para ganhar, né? No final, teve um pênalti no finalzinho, o Volpi agarrou, né? Pegou esse pênalti e durante o jogo defendeu vários lances e impossibilitou uma vitória do Flamengo. O empate com o Vasco e o empate com o Cruzeiro, também você pode analisar. O Cruzeiro é um time que está brigando, está jogando muito bem, então igualou as forças, marcou muito bem o Flamengo. E o empate com o Vasco, que mesmo que a tabela do Vasco seja inferior, é um clássico, tem jogo. No Flamengo, se você pegar essa fase boa do Flamengo, tem o 6x0 ali, né? 6x1, mas normalmente não tem um massacre, são jogos iguais. Mas a torcida do Flamengo, a minha impressão é essa, pegou esses empates em casa e deu uma murchada. Só que aí tem um outro lado. Eu estava olhando os resultados. O Flamengo, em contrapartida, ganhou do Inter fora, ganhou agora do Corinthians. Não jogou um grande jogo, fez um segundo tempo bom, mas ganhou do Corinthians fora e ganhou também do Juventude fora. E isso faz com que, no momento onde o Flamengo oscilou, fez um jogo que a galera queria mais contra o Estudiantes também,
mantém o Flamengo na liderança ainda, né? E assim, tem uma situação de o Palmeiras igualar se ganhar os seus jogos pendentes e o Flamengo também ganhar o dele, eles igualam em pontos. Me parece desconectado com o que a gente sente no estádio. Ontem no estádio tava uma impressão de que, nossa, esse time não parou de jogar, esse time não joga mais, pegando esse recorte que a gente tem desde que o Flamengo se classificou contra o Inter pra cá, você tem, eu fui debruçar pra olhar, né? Você tem momentos ruins, mas se você pegar num todo, se você considerar que é um momento de oscilação, o Flamengo passa bem por esse momento de oscilação. Ele classificou e se mantém na liderança do campeonato com uma vantagem sobre o Cruzeiro e ali, junto com o Palmeiras, que faz ali uma campanha absurda, né? Então, assim, é um momento de oscilação, mas que o Flamengo me parece que está lidando bem com ela em pontos. E tem um detalhe aí. O Flamengo tem mais pontos. Se a gente pegar os 7 primeiros jogos do primeiro turno, o Flamengo fez 14 pontos. Os 7 primeiros jogos do segundo turno, o Flamengo fez 15 pontos. Será que tá tão ruim assim? Será que é uma fase ruim? Eu acho que é muito mais a dificuldade dos jogos que você tem adversários que... o Flamengo não joga sozinho, né? É bom sempre a gente lembrar isso. Por mais que tenha o melhor elenco, tenha os melhores jogadores, tem um grande treinador que faz um ótimo trabalho, ele não vai atropelar o adversário todo jogo, ele vai ter dificuldade, ele vai ter momentos ruins dentro das partidas, ele pode não aproveitar as chances, o adversário aproveitar menos chances que cria. E acho que os últimos jogos tiveram muito esse caráter. O jogo do Grêmio que o Betão citou, era um jogo que você pega a produção do Flamengo no jogo, era um jogo de uns 2-3-0. Né? O jogo aqui contra o Estudiantes de La Plata, poderia ter feito isso no primeiro tempo. São detalhes que um jogo de futebol apresenta que você tem que ter muito cuidado na hora que você vai analisar, porque senão vira ou tudo muito bom ou tudo muito ruim. E não é assim, não existe time no mundo que seja assim. A gente já vai entrar, inclusive, para falar desse jogo de Flamengo e Cruzeiro e até já projetando essa próxima rodada. Mas vou mostrar todos os resultados, então, da 26ª rodada, que acabou ontem. Esse foi o último jogo, né? Da 26ª rodada. Ontem à noite começou na terça-feira. Atlético Mineiro e Juventude ficaram no 0-0. Inclusive, o Juventude é o adversário do Palmeiras nesse jogo a menos, né? Esse jogo que está atrasado e será disputado durante a próxima data FIFA, ou seja, na semana que vem. Teremos esse jogo sendo realizado. Palmeiras venceu o Vasco em casa por 3-0. Mirassol e Bragantino empataram em 1-1. Isso já os jogos da quarta-feira, né? O Fluminense e Sport empataram em 2-2. Empate também para Internacional e Corinthians. O Botafogo venceu em casa o Bahia por 2-1. Santos e Grêmio empataram em 1-1. Vitória venceu o Ceará ontem por 1-0. São Paulo conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa e tivemos também um empate no Maracanã, 0-0, entre Flamengo e Cruzeiro, mostrando de novo a classificação para você, como está nesse momento lá com seus asteriscos, lá na segunda fila, né? Segunda coluna, na verdade, na nossa tabela, é a que mostra a diferença de cada clube, porque o número de jogos não é o mesmo até agora para todas as equipes. O Flamengo tem 55 pontos na liderança, tem 25 jogos, um a mais que o Palmeiras, por exemplo, que vai fazer esse jogo atrasado na semana que vem. O Cruzeiro já realizou 26 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, né? O Flamengo 1, porque também não disputou todos os jogos. O Botafogo já tem 26, conseguiu entrar no G4 com o resultado dessa última. O G4, junto com Bahia, fecham ali o G6. Você tem São Paulo, Fluminense, Bragantino e Grêmio com os 33 pontos na primeira página da tabela. Aqui na segunda página, Ceará com 31 pontos. E aí a galera que tá na briga, né, para não entrar ou para se distanciar da zona de rebaixamento. Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. O Vitória venceu, né? Somou pontos importantes. O Vitória que já tem os 26 jogos, perdão. E os outros concorrentes, alguns não têm ainda os 26 jogos. Então, importante para o Vitória esse resultado. Enfim, assim que terminou a tabela, pelo menos até aqui, nessa 26ª rodada. Lembrando que a 27ª começa amanhã. Então, já que a gente está falando do jogo de ontem, né, que encerrou essa rodada Flamengo e Cruzeiro e que colocou ainda mais fogo na briga pela liderança do campeonato, deixa eu trazer a Luísa Sá para participar com a gente agora ao vivo aqui no Tá Na Área e falar um pouquinho desse dia seguinte também do Rubro Negro. Luísa, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. Acho que é a primeira vez da Luísa comigo aqui no Tá Na Área. Você já tinha participado com a gente. Bem-vinda, então, a Tá Na Área. Luísa, que faz parte da equipe de setoristas, repórteres que acompanha o dia a dia do Rubro Negro. Luísa, bem-vinda sempre. Boa tarde para você. Como é que tá esse dia seguinte? Betão trouxe um pouco do termômetro do Maracanã, um empate que a torcida ficou um pouco preocupada, principalmente pelo Palmeiras ter vencido, vai ter esse jogo atrasado na semana que vem. O Felipe Luiz tem muito moral com o torcedor, mas de certa forma tem um ruído aí, tem um sentimento também de instabilidade nesse momento da temporada?
Boa noite, é a primeira vez que eu tô na área, então minha estreia aqui, Camilinha, Betão, Coutinho, é prazer participar com vocês. É um sentimento de frustração dentro do Flamengo, né? Acho que esse jogo era uma oportunidade que o clube tinha de ficar um pouco mais confortável, talvez tirar o Cruzeiro um pouquinho dessa disputa pelo título, deixar só o Palmeiras ali no cangote, mas acabou sendo um resultado frustrante, até pelo que aconteceu, né, no primeiro turno, perdendo ali no finalzinho com o gol do Gabigol. Então, esse sentimento amargo depois dessa partida, até porque não foi uma atuação muito boa, né? Digamos assim. O Felipe até falou que classificou como um duelo muito tático, né? De nível europeu, mas acho que faltou um pouco de técnica, talvez, né? De mais finalizações. É um time que ainda sofre, o ano inteiro está sofrendo com a parte ofensiva. Então esse jogo deixou bem claro isso também. O Felipe não usou o Pedro, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa não utilização do Pedro como titular. É o segundo jogo seguido que ele não entra como titular, e mesmo assim o Felipe botou ele só na reta final, só os 35 do segundo tempo. Então acho que é um sentimento de que poderia ter sido melhor. O Flamengo esperava estar mais confortável nesse momento na liderança, e enfim, a torcida vaiou. No intervalo foi um pouco mais discreto a vaia, mas no final do jogo não teve como segurar. Eu vi o Betão falando, né? O sarrafo no Maracanã subiu muito, é um público muito diferente, que espera não só que ganhe, mas que jogue bonito. E isso ontem ficou muito claro também, até por conta do resultado, mas assim, isso fica muito claro a cada partida. Não basta para o Flamengo ganhar de 1-0, jogar de qualquer jeito. Tem que ganhar e ganhar bem. E aí o jogo contra o Vitória, ele meio que subiu um pouco a empolgação, né? O nível de empolgação, só que chega nessas últimas 3 partidas em casa e dá esses resultados que são frustrantes para o Flamengo, pela disputa do Brasileirão, né? O Brasileirão é a prioridade do ano, até na frente da Libertadores, isso foi ficando muito claro desde o começo da nova gestão. Então o Flamengo agora precisa corresponder um pouco melhor. Tem essa partida contra o Bahia, um período muito curto de descanso de novo, né? O terceiro jogo seguido que o Flamengo joga quinta e domingo, então um período curto de descanso para tentar dar essa resposta antes da data FIFA. A gente dá uma olhadinha só nos resultados desses últimos jogos para ilustrar em termos de resultados o que a gente está falando em relação ao Campeonato Brasileiro, que a Luísa traz, em relação até à tabela de classificação, né? Essa questão do Palmeiras com um jogo a menos que o Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um em relação ao campeonato como todo, o Palmeiras tem 2, né? Mas entre eles essa diferença de um jogo, o que gera certa sensação de instabilidade, não sei se seria esse o termo, são os resultados do Campeonato Brasileiro. Um empate no clássico, não só do Brasileirão, a gente colocou os últimos 4 resultados do Flamengo, né? Um empate no Brasileirão contra o Vasco é o maior rival, é um clássico dos milhões, um clássico regional, um clássico nacional, né? Flamengo e Vasco. Mas é um adversário que brigava contra o rebaixamento, que viu uma sequência ruim de resultados, e o Flamengo só conseguiu um empate jogando diante da sua torcida no Maracanã. Depois vem a derrota para o Estudiantes lá na Argentina, esse é o segundo jogo, mas que o Flamengo se classificou nos pênaltis. O Flamengo tinha vencido no Maracanã, precisava de um empate, acabou perdendo o jogo, mas nos pênaltis garantiu a classificação. Em campo não conseguiu o resultado que precisava, precisou levar a disputa ali para os pênaltis, em que o Rossi foi importante. Depois venceu fora de casa, na Neoquímica Arena, no Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1 e o resultado de ontem, o Flamengo e Cruzeiro, esse 0-0. Aí, em relação ao jogo de ontem, né, eu tenho ouvido muito essa... eu acho que essa não sei se é uma interpretação diferente ou análises diferentes, Coutinho, que é um pouco de... se o jogo foi bom ou ruim, acho que fora que tem uma questão, uma análise de valor aí, né? Então, cada um vai ter uma sensação. Mas, para além disso, eu acho que tem uma diferença entre uma expectativa de um jogo de futebol, talvez com mais espaços, né? Que é um jogo que a gente vê, um jogo de drible. Aí vai ver a pelada do Zico no final do ano. Exatamente. Um jogo de dribles, de muitos gols, né? De jogadas plásticas, ou um jogo intensamente de um nível muito elevado. De 2 adversários que, pelo contrário, tentam dar menos espaço para os adversários. Talvez passe essa impressão, né, de um jogo mais pegado, mais amarrado, mas que mostra um nível técnico, para mim, muito alto das 2 equipes ontem. Mas talvez tenha um pouco essa sensação, não sei se é do torcedor brasileiro, de achar que o jogo bom tem muitos gols, ou tem muitos espaços, e às vezes eu não acho também, como você, que o jogo de ontem foi um jogo ruim. Eu acho que é isso, assim. O jogo de ontem teve 27 finalizações em 90 e poucos minutos. Se a gente for contabilizar isso, é uma finalização a cada 4 minutos. É ruim um jogo que tem uma finalização a cada 4 minutos. O
Flamengo teve 2 chances claras, o Cruzeiro também. O Rossi fez 5 defesas, o Cássio fez 3 defesas. A gente pega, a maioria dessas defesas são defesas difíceis. Eu nem gosto de ficar falando muito de número do jogo para explicar uma tese, mas é para defender apenas uma opinião. Assim, cada um pode ter sua opinião. Eu não acho que o jogo tenha sido ruim tecnicamente também. Acho que o Flamengo definiu mal algumas jogadas. O Cruzeiro definiu melhor que o Flamengo as jogadas e por isso o Rossi fez mais defesas. O Cruzeiro acabou criando mais chances claras que o Flamengo ao longo do jogo. E tá tudo bem, porque futebol também é entretenimento. Tá tudo bem não gostar também. Não. Pagou ingresso, foi pro estádio, não gostou do jogo, tá no direito. Cada um pode ter a opinião que quiser. Só tô defendendo a minha. Claro. Né? E acho que, assim, do ponto de vista de ter espaço ou não ter espaço, os grandes jogos hoje, no futebol internacional, muitas vezes eles têm mais gols de Champions League. Mas a gente tá falando de um futebol que tem mais jogadores de frente com poder de desequilíbrio absurdo. Se esses jogadores estivessem no Brasil, seria diferente. Esses jogadores não estão no Brasil. Eu acho que foi um jogo bem interessante do ponto de vista tático também, da forma como as equipes se enfrentaram, se estudaram e tentaram anular uma a outra. Foi curioso como nos 2 tempos teve momentos em que o Flamengo conseguiu fazer o que queria, momentos em que o Cruzeiro conseguiu fazer o que queria e anular fatores positivos do adversário também ao longo do campeonato, foram mostrados, né, ao longo do campeonato. Espaço ou menos espaço, depende muito do que a gente está falando, né? Por exemplo, o Flamengo criou oportunidade explorando espaço nas costas da defesa do Cruzeiro. Será que se o Pedro estivesse em campo, o Flamengo teria feito isso? Eu não estou defendendo aqui que o Pedro não teria que ter entrado, não. É só uma reflexão em cima até de uma explicação que o Felipe dá na coletiva pós-jogo, que você pode concordar ou discordar, mas tem fundamento que ele falou. A chance que o Flamengo criou. O Cruzeiro criou chances em contragolpe. Em vários ao longo do jogo, algumas até saindo de pressão do Flamengo, fez isso muito bem ao longo do jogo também. Que é a principal característica do time do Cruzeiro. Isso também é uma forma de encontrar espaço, né? Cara, e assim, jogar bem, jogar mal, futebol, ainda mais o campeonato de pontos corridos como é o Brasileirão, a gente vai ver muito. O Cruzeiro, não vou lembrar qual foi a rodada, mas... O Cruzeiro perdeu do Vasco agora. Perdeu do Vasco agora. A torcida do Flamengo acha que tinha que atropelar. Sim. Muita gente acha... E antes, não é assim tinha perdido funciona, gente. 2 jogos em casa, se eu não me engano, para adversários que estavam ali embaixo. O Cruzeiro no campeonato tinha poucas derrotas, mas perdeu pro Ceará Cruzeiro- numa isso, sequência Ceará. de O Cruzeiro teve uma regularidade que acabou com a sequência ruim invencibilidade. recente. E recuperou. E voltou a jogar bem agora. Assim, você eliminar a possibilidade. E eu acho que esse recorte que a gente tirou ali dos jogos são jogos onde, de fato, o Flamengo não apresentou o melhor do seu futebol. Mas continuou competitivo. No meio ali tinha um mata-mata de Libertadores, que aí o negócio é classificar. O jogo do Rio, o Flamengo fez 2-0 muito rápido. Todo mundo imaginava que seria uma goleada. Depois o time teve aquela situação da arbitragem que contamina um pouco também ali o final do jogo. E o Estudiantes foi buscar e fez o gol dele. Mas se você pegar os 4 jogos, lógico, você olha esses 4 jogos, fala, não foram 4 jogos de Flamengo, porque também, eu acho que o jogo do Inter, que classificou no Beira-Rio, que todo mundo saiu do jogo falando, caramba, um time europeu no Brasil, Saúl, Jorginho... Que é uma expressão que tá errada. Né? E aí o jogo do Vitória... É porque eu acho que esse é o meu deram ponto, uma né? impressão de rolo compressor contra todos e contra tudo. A gente não pode tirar da discussão o adversário, né? Isso. Também. E As aí, exceções não podem ser a regra, Camila. A São apresentação exceções. que o Flamengo tem contra o Internacional, contra o Vitória, porque foram times que deram espaço. E o Flamengo tem até a obrigação de fazer um jogo desse, né? Sim. Com a qualidade que ele tem. E aí você, diante de um jogo com menos espaço, você espera que o time tenha o mesmo desenvolvimento. Talvez isso não vá acontecer, isso não quer dizer que o time está jogando mal. Enfim, mas tem outros aspectos que têm incomodado o torcedor. A Luísa falou muito bem da questão das vaias ontem, aí que é uma reação natural e essa muito válida do torcedor que está no estádio, né? A maneira correta de protestar é essa mesmo. Tem direito de não gostar, tem direito de vaiar. Isso aí está dentro do escopo ali, está dentro do que faz parte da função do torcedor. Agora, tem um ponto técnico em relação a algumas individualidades do time que também a gente pode discutir, né? Como é que alguns jogadores, além da questão coletiva que a gente está trazendo, mas como é que alguns jogadores têm se saído nos últimos jogos? E a gente traz, por exemplo, os números do Samuel Lino, que ontem talvez tenha sido um ponto em que a torcida deixou muito claro na substituição que incomodou a atuação do Samuel Lino ontem. A gente traz os números dele pelo rubro-negro até agora. São 15 jogos, com 2 gols e 4 assistências, mas com uma observação. Vitória, né? O jogo contra o Vitória. 2 gols e 3 assistências acontecem no mesmo jogo, em que o Flamengo venceu o Vitória por 8-0. Fora essa partida,
ele tem uma assistência até aqui. Esses são os números do Samuel Lino. Coutinho, você vai lembrar melhor. Tem jogos do Lino, desses 15, e tirando do Vitória, tem outros jogos que ele atuou bem, sem ter dado assistência. Vários jogos. Sem fazer gol. Só que, de fato... A gente tá usando dois números apenas, né, na atuação. Tem outros importantes. Exatamente. Agora, de fato, que nos últimos jogos, e principalmente ontem, ficou muito gritante uma situação específica. A tomada de decisão. Foi a tomada de decisão. A hora de chutar e não chutar, principalmente chutar no gol. Estavam cobrando muito, chuta ali, não chuta. E a hora de driblar, tem um lado que eu acho que contribui muito, que é o time e os companheiros também não... O time não estava... O jogo do Vitória, por exemplo, eu acho que é o melhor jogo do Flamengo, assim. Tudo deu certo. Então, o Lino estava ali fazendo o que ele faz de melhor e os companheiros junto com ele. Então, assim, lances da pequena área, troca de passes ali na área. Recentemente, contra o Corinthians, e nesse jogo agora contra o Cruzeiro, muitas vezes o Flamengo tá dando a bola no Lino e não tá ninguém colando com ele. E aí o adversário já tá preocupado que o Lino chegou, é o Lino da Europa, e já faz uma marcação. Então, assim, tem um lado que eu acho que o Lino tem que melhorar. Ele chegou com essa pompa. Então é isso aí, galera. Agora é focar no Bahia, focar nos 3 pontos, bola pra frente, torcer pro Flamengo fazer uma boa partida e sair com os 3 pontos. Vamos deixar o Cruzeiro pra trás aí, hein? Se inscreva, deixe seu like, saudações, valeu!